Apocalipse. Aleluia. Livro das Revelações, capítulo de número 1. Doutrina das últimas coisas, dos últimos tempos. Vamos ler o versículo 4 ao versículo 8. Versículo 4 diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, diga glória a Deus, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa. Vamos lá, eu sou e diz o Senhor, que é o Todo-Poderoso. Aleluia. Quem vive e reina com o Senhor, diga amém. Poder sentar. Aleluia. Bote a mão no seu coração, curve a sua cabeça. Senhor Jesus, fala conosco neste lugar. Que teu Espírito Santo conduza a mensagem a falar aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pega aqui o breto, por favor. Aleluia. A palavra do Senhor diz a nós o seguinte: aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Todos os nomes que nós possamos imaginar, eles só têm uma característica: aquele que era. Todos os nomes na face da terra, seja deuses ou seja seres humanos, alguns dizem que são santos, eles só têm essa prerrogativa: aquele que era. Porque você vai no túmulo deles e você vai ver o nome deles lá. Eles estão enterrados lá. Por isso que o nome deles é aquele que era. Mas o Deus que nós servimos, o Cristo que nós cremos, Ele era, Ele é e virá. O que confronta todas as ideias, em todos os momentos, o que mais perturba as pessoas, é saber que o nosso Cristo, Ele vive. O islamismo e o judaísmo ignoram Ele. O islamismo o despreza, dizendo que ele era apenas um profeta e não Deus. Mas nós que fomos resgatados por Ele, sabemos que Ele é Deus, porque Ele fez coisas que nenhum ser humano faria em nossa vida. Cadê o Josué? Está lá na portaria? O Josué era uma pessoa que estava quase morrendo, fadada à morte, doente, cheio de drogas e enfermidades, num cubículo de casa escura, ele e a esposa, esperando a morte. E Cristo adentrou aquele lugar, e hoje o Josué está aqui. Quantos de nós tem uma irmã na Adonai chamada irmã Nanete? Ela tem hoje 70 e pouco, quase 80 anos. E ela tinha 20 anos de idade, ela conta. Uma moça bonita, igual essas jovens que nós vemos hoje aqui. Uma moça bonita, cheia de vida, bela. E uma certa vez ela adquiriu um câncer, adquiriu uma enfermidade grave, a ponto de ficar no hospital, defecando pelo lugar normal e também pela boca.
ela soltava fezes pela boca. E ela estava num estado deplorável, a ponto de falecer. Mas ela um dia disse para Deus. No hospital passavam os homens, quem são os mais antigos? Talvez, não sei se o pastor Oliveira vai lembrar, mas os mais antigos devem lembrar que havia uns homens que andavam por Belém, chamados homens da capa preta? Não, os homens de preto. Quem já ouviu esse termo na época? A senhora lembra? A senhora é antiga, né, Priscila? Ela lembrou? Certo? Sim. Os homens de preto. Quem eram esses homens de preto? Eram missionários da quadrangular, Josué Benção e alguns obreiros e pastores, que andavam por Belém pregando o evangelho e proclamando Cristo. E aqueles homens entraram no hospital falando de Jesus. E a Nanete disse: se esse Jesus existe, se o Senhor existe, eu quero que o Senhor me cure, e eu vou te servir a vida inteira. E aquela voz ecoou no céu. E o mesmo Deus que a ouviu, falou no ouvido dos pastores: entra naquele leito, naquele departamento e vai naquela cama. E eles foram em direção a ela e disseram: o Senhor falou conosco, dizendo que tu queres uma prova, que Ele existe. Eu te digo nesta noite, tu estás curada em nome de Jesus. E esta menina se levanta em poucos dias sendo curada. Os médicos ficaram confusos. Como a medicina pode explicar uma coisa dessa? Milagre não se explica, se crê. E ela hoje cita o Salmo 90. Toda vez que eu escuto o Salmo 90 eu lembro dela. Uma certa vez no culto pela manhã ela citou o Salmo 90 e ele disse: esse salmo é o salmo da minha vida. Louvarei o Senhor por todo o meu viver. Amados, o nosso Jesus, Ele retrata dizendo: o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e nos lavou com seu sangue. Você não vai encontrar na Bíblia nós nos lavando, a gente se lavando. Você vai encontrar em todos os textos bíblicos o Senhor nos lavando. O que isso quer dizer, pregador? É que nenhum de nós podemos apontar o dedo para o outro e dizer: eu sou melhor que tu e você não é melhor que eu. É porque todos nós carecemos da glória e da misericórdia de Deus. Nós somos iguais, estamos dependendo da misericórdia de Deus. Se existe uma coisa que iguala qualquer ser humano, seja baixo, alto, gordo, magro, rico, pobre, negro ou branco, seja qual for a raça, nenhum ser humano é capaz de ser maior que qualquer outro, porque todos nós somos iguais. O que nos iguala é a misericórdia de Deus. Todos nós carecemos dessa misericórdia. Todos nós carecemos desta misericórdia. De manhã foi feita uma peça pelas crianças, através da irmã Jéssica, sobre a misericórdia de Deus. Achei aquilo lindo. Todos nós nos igualamos. Aquelas crianças fizeram a peça dizendo que estavam fazendo bullying e é bullying, né? Bullying de café, né? Bullying. E fazendo prejudicando a criança. E chegou um momento que a professora disse: meninas, vão procurar aquela moça para fazer o trabalho. E era a moça que elas mexiam e provocavam. E aquela moça disse: eu vou ajudar vocês a fazer o trabalho. Era o exercício da misericórdia. Todos nós somos desafiados nos nossos dias a exercitar a misericórdia. Às vezes a gente se aborrece: poxa, Senhor, por que o Senhor manda essa pessoa no meu trabalho só para me perturbar? Entra na minha casa, entra na igreja e perturbar a minha vida. Aí o Senhor olha e diz: calma, minha filha, exercite a misericórdia. Calma, meu filho, exercita a misericórdia. A Bíblia diz: tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual é o sentimento que Cristo teve? De misericórdia. Sentimento de piedade, sentimento de amor, sentimento de perdão, sentimento de hombridade, amizade, carinho. É o Espírito de Cristo em nossos corações. Agora eu queria adentrar um pouco na escatologia. Por quê? Porque isso aqui faz todo sentido para a nossa vida. Isso é só para a gente ter
uma noção da seriedade que é a ceia e de que é estar andando com Jesus. Porque Satanás luta em tirar a nossa vida, luta em fazer com que a gente saia da igreja, ele luta para a gente largar o nosso ministério, ele luta para a gente largar a nossa vida espiritual, a nossa família, por causa dessas promessas que temos aqui. A Bíblia diz, ele nos lavou dos nossos pecados e ele nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. Reis e sacerdotes. Do que, pastor? De onde, pastor? Nós somos sacerdotes e reis nessa terra. Se você não sabia, esta terra ela vai ser destruída com fogo. E Deus vai implantar a Nova Jerusalém aqui. E nós iremos reinar. E essa terra foi dada ao ser humano por herança, possessão eterna. Nós vamos reinar eternamente. E nós vamos ser reis e sacerdotes. Quando a igreja clama, os céus se abrem. Quando a igreja clama, todo mundo para. Os demônios ficam parados. E agora a igreja está orando. E a gente observa que o texto diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Quando é que Jesus vem? Nas nuvens e todo olho verá. Existe a primeira vinda e ele está falando aqui da sua segunda vinda. A primeira vinda nem o olho verá. Quando soar a trombeta, a igreja será arrebatada. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Por isso que o diabo não quer que você ceie, porque a ceia ela testifica a tua comunhão com aquele que vai te levar no arrebatamento. O crente que pastor, hoje eu não vou ceiar. Hoje eu não vou ceiar, coordenador, não me faça ceiar, pelo amor de Deus. Mamãe, papai, eu não vou ceiar hoje. Quando você faz isso, eu não vou ceiar, saiba de uma coisa, que nós estamos correndo risco de não ser arrebatados. Ou antes da ceia, antes do culto, acontece alguma coisa, a gente morre. O que será de nós? Não deixe o pecado te afastar da ceia. Faça a ceia te afastar do pecado. Faça a ceia te afastar do pecado. Jesus vai arrebatar a sua igreja. E quando o Senhor arrebatar a sua igreja, terá grande tribulação na terra. A gente está vendo o carnaval. Essas pessoas muitas das vezes escarnecem do nosso Jesus. Elas irão chorar, elas vão clamar, e vai ser tarde. A grande tribulação é o cálice da ira de Deus derramada sobre a terra, sobre toda a maldade, sobre toda a iniquidade, sobre toda a blasfêmia. Você vê Cristo sendo escarnecido por pessoas que não têm nada a ver com Deus, sendo banalizado, fazendo chacota, fazendo piadinhas. E às vezes, infelizmente, tem muitos de nós que às vezes acham graça dessas piadinhas. E o nosso Cristo se colocando como um qualquer. Jesus nos amou a ponto de morrer na cruz por cada um de nós. E a grande tribulação será 7 anos. Se você não sabe, vai ser liberado 2 a 3 demônios fortíssimos que estão presos no abismo para perturbar os habitantes da terra. Demônios esses que são tão poderosos que eles estão presos, não podem ser soltos. Mas Deus vai permitir eles serem soltos para perturbar os habitantes da terra. Irá cair uma estrela chamada Absinto, que irá destruir as fontes das águas. Haverá choro. Haverá um tempo na grande tribulação de 3 dias que a humanidade vai desejar a morte, mas a morte estará presa. As pessoas vão se jogar, vão cair de prédio, vão ficar toda quebrada, mas não vão morrer. Pessoas vão tentar se matar de todas as formas, mas não vão morrer, porque a morte estará presa, porque elas precisam sentir na pele a dor da grande tribulação.
Haverá um tempo na grande tribulação que os profetas irão pregar. As 2 testemunhas irão pregar o evangelho. As pessoas vão matar as grandes testemunhas, mas elas vão ressuscitar. E depois vão morrer de novo. Um anjo do Senhor será liberado para pregar o evangelho na grande tribulação. E haverá pessoas como nós hoje, que estávamos aqui na igreja, mas não demos atenção. Eu vou ficar com meu celular, meu Face, meu Instagram. Eu chamo Instagram porque estraga mesmo. A gente fica no Instagram, a gente fica no TikTok. E aí naquele grande dia, na grande tribulação, essas pessoas vão chorar, vão clamar. E aí Jesus diz: tu vais querer ser salvo? Então morra. E aí João viu uma grande multidão vindo com as suas roupas manchadas de sangue. E João diz: quem são estes, Senhor? E o anjo disse: são aqueles remanescentes da grande tribulação. Haverá choro, lágrimas. Isso aqui não é banal, irmãos. Jesus morreu por nós, porque a tribulação não é para nós. Ele nos livra da ira vindoura. E aí onde é que entra os reis e sacerdotes? Quando termina os 7 anos de grande tribulação, que o povo de Israel sofrendo irá clamar pelo rei de Israel, pelo Deus Todo-Poderoso. E quando Israel clamar, Jesus virá. E todo olho verá, como diz o texto que nós lemos agora. E os reis e sacerdotes somos nós, vindo com ele, com o corpo glorificado. Iremos vencer Satanás, o anticristo e falso profeta. Quem vai inaugurar o lago de fogo e enxofre, a morte eterna? O anticristo e o falso profeta. Satanás será preso. E aí vai ser estabelecido um trono. Que trono é este? Aquele texto que você vê: os bodes para um lado, as ovelhas para o outro. Quem são as ovelhas? Os judeus que permaneceram fiéis ao Senhor, que não se bandearam para o anticristo, e todos os habitantes da terra que foram a favor de Israel e contra o anticristo. E os bodes, os rebeldes, que pegaram a marca da besta, e todos aqueles que foram a favor do anticristo. E os bodes vão para o Hades, e as ovelhas vão adentrar o milênio, Cristo reinando, 1000 anos reinando na terra. E aí às vezes a gente quer deixar Jesus por pouca coisa. A gente não ceia, porque eu não quero fazer reconciliação com meu irmão Miciel. Eu não desço do meu altar. Eu sou pastor, vou pedir perdão para diácono? Tu é doido, é? Não vou pedir. Eu sou pastor. E aí Jesus lá em cima: tu quer ficar na grande tribulação? Eu me reconciliar com essa irmãzinha? Tio para ela. E quer ficar no círculo. O jovem: não vou deixar meu celular. Ai, meu Deus. Não vou deixar isso, não vou deixar aquilo. Irmãos, Jesus está chegando. Se a gente quer brincar, Satanás não quer brincar. Satanás está aí, você passa pela rua, você vê pessoas sendo escravizadas pela bebida, pela droga. Não brinque com a sua vida. Faça valer a pena cada sangue, cada gota que o Senhor derramou por nós. Ele nos lavou porque Ele nos amou. Faça isso por amor. Não faça isso por obrigação. Se o teu coração tem obrigação, te renda nessa noite e diga: Senhor, me ajuda a te amar. E a Bíblia diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o
aquele que era e aquele que há de vir. O Todo-Poderoso. Ele é todo-poderoso. Ele faz o mais vil pecador se transformar num príncipe. Que possa valer a pena a nossa vinda hoje na igreja aqui. Para nós, às vezes, é um culto normal. É mais um domingo. Mas que a gente possa refletir o quanto isso é importante para mim. O quanto isso é importante para você. A gente brinca, a gente sorri, a gente se alegra. Mas a nossa vida, ela tem que ser pautada de responsabilidades e de muita seriedade. Para finalizar, havia um músico que ele tocava na igreja. Quando terminava o culto, ele ia se encontrar com o seu namorado. E o namorado era afastado da igreja. E esse namorado, namorando com um músico, dizia: não dói a tua cabeça louvar a Deus na igreja e se comportando assim comigo? E ele disse: não, para mim é natural. E passou-se o tempo. E Jesus tocou no coração do namorado para ele se reconciliar com Deus. E ele se reconciliou com Deus. Virou homem. E ele deixou de lado o músico. E o músico voltou para a atividade dele na igreja. E um belo dia, esse músico foi visitado por um demônio dentro da igreja. E esse músico tocando caiu endemoniado. E quando o pastor orou, ele ficou liberto. O instrumento caiu, ele ficou toda uma coisa vergonhosa. E todo mundo atônito: meu Deus, o músico caiu endemoniado, meu Deus, no culto. E o pastor orou, expulsou. E aquele jovem começou a chorar. E aí ele se levantou e disse: pastor, Satanás me visitou hoje no culto e disse que ele ia levar a minha vida hoje, mas pela misericórdia do Senhor, Deus enviou um anjo. E o músico contando que ele estava cantando, ele viu a guerra espiritual. Os demônios vinham para matá-lo. E ele contemplou também um anjo do Senhor brigando com aquele demônio. E aí a voz do Senhor dizendo: eu vou te libertar hoje. E aí ele ficou liberto. Ele ficou liberto. E aquele jovem que se reconciliou, que era o namorado do músico, hoje ele é um grande missionário, pastor. Ele viaja internacionalmente, fazendo peça teatral, né? Ganhando almas para Jesus. E aí, irmãos, a vida espiritual, ela é séria. Por isso que a Bíblia diz: homem insensato, tu não sabes que hoje o Senhor pode pedir a tua alma? O que te dará por ela? Vamos ficar de pé.